Olá, pessoal, dando aí continuidade, né, aos dois vídeos anteriores que eu tenho trazido, tenho falado sobre como elaborar, né, um currículo de maneira simples, objetiva. Eu trago hoje as 10 dicas para elaborar um bom currículo, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui, tá? Então quais são as 10 dicas para elaborar um bom currículo, tá? A primeira dica de hoje seria capriche no visual. Tá? Não adianta nós queremos trabalhar um currículo com um visual totalmente fora dos padrões, né? Você veja, você vai apresentar um currículo, que é um documento, tá? A uma empresa em que você deseja trabalhar, você já vai fazer a entrevista e você precisa de ter o melhor currículo, né? O melhor modelo, tá? Sem manchas, sem problemas, né? Digamos, de ordem visual, né? Porque isso é apresentação. Então você precisa ter um currículo perfeito, fora de série, tá? Então, qual seria a segunda dica depois dessa primeira dica do visual? Faça um diagnóstico, tá? Então, você precisa ter um diagnóstico de toda a sua carreira, de todo o seu trabalho, desde o início até o fim. É claro, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, nós precisamos selecionar, precisamos ser seletivos em relação às vagas que nós queremos estar ali disputando. Se eu quero disputar uma vaga para uma área, por exemplo, de atendente, uma área de professor, algum tipo de carreira específica, eu preciso ter um bom diagnóstico de toda a minha carreira profissional e não esquecer de que se eu faço um currículo de qualquer jeito, sem antes analisar a minha carteira de trabalho, sem antes analisar tudo aquilo que eu trabalhei e que seja importante para o preenchimento, eu vou ter sérios problemas. Então, eu preciso estar sempre fazendo essa observação da minha vida com esse propósito, com esse objetivo, cuja função será sempre o foco, a meta, que eu vou falar daqui a pouco. Olha aqui, 3. Nada de pressa. Nós não podemos fazer um currículo sem antes termos o que eu falei anterior, o que eu falei anteriormente, né? Ter um bom diagnóstico. Então, se você tem um bom diagnóstico, se você buscou, né, sempre desenvolver esse currículo com total foco, você vai conseguir trabalhar sem pressa. Tá? Você não pode correr. Se você corre, você erra. Se você corre, você esquece. Se você corre, você não consegue ser fiel a você mesmo. Tá? Então, vamos aí sempre ter cuidado com a pressa. Nada de pressa. 4. Seja original. Se eu vou redigir um currículo, se eu vou digitar um currículo no computador, eu preciso ser original, eu preciso ser eu mesmo, tá? Eu não posso tentar imitar os meus candidatos no momento mais importante. Eu falo muito do preenchimento. Tem pessoas que vão preencher o currículo no dia. Isso é exigido muito em muitos processos seletivos. Você precisa ser você mesmo, tá? Então tome muito cuidado com a originalidade. 5. Seja claro, direto e não minta, tá? Então, se você mente, já está praticamente descartado. Agora, ser claro e ser direto, isso aí é óbvio, né? Então, a clareza é muito importante. Eu tenho falado sempre sobre a clareza, tá? Texto precisa de clareza. Os textos que nós digitamos, nós precisamos escrever palavras que todos vão conseguir entender, principalmente os consultores, os RHs, tá? Ser direto também. A finalidade do seu currículo é levar você à vaga, é fazer com que você consiga o tão almejado, a tão almejada vaga, tão sonhada vaga, tá? Você precisa desse trabalho, então você precisa ser direto, tá? Então, não mentir também, tá? Eu sempre falo isso, não minta, seja sempre sincero, fale sempre a verdade, nada de mentiras, tá? Eu trabalhei no lugar tal, como você trabalhou, em que você trabalhou, será realmente que você trabalhou, tá? Isso tudo é possível saber. Sexto aqui, dica de hoje seria utilize correção e linguagem adequada, tá?
Sempre eu falo isso, tá? Currículo precisa de correção. Se você está escrevendo de qualquer jeito, você não vai conseguir aí ter um currículo adequado. Daí a linguagem precisa ser adequada também, né? A adequação vocabular é muito importante. Se eu vou preencher uma vaga na carreira administrativa, eu vou utilizar palavras da carreira administrativa. Se eu vou utilizar um currículo da área da saúde, eu vou trabalhar sempre a linguagem da saúde, tá? Então você precisa estar sempre adequando, tá? Os vocabulários, as palavras, as suas realidades que você vai encontrar aí pela frente. Os desafios são desafios que você precisa enfrentar e você vai conseguir sim. Sétima dica aqui, ó, tenha foco, tá? Currículo sem foco não é um currículo que vai ser bem visto. Então você precisa trabalhar com objetividade, tá? Sua finalidade é conhecer, né? É buscar, conseguir aí vencer. Então você vence sempre se você tiver foco. Se você não tem foco, né? Tem uma frase muito conhecida, foco, força, fé. Foco, força, fé. Se você tem foco, você vai ter força, você vai ter fé, sempre, você vai estar sempre cheio de uma esperança que vai sempre trazer para você bons resultados. Então, o foco é muito importante. Seja exigente com você mesmo ao trabalhar o seu currículo, tá? Nada de fazer um currículo totalmente fora dos objetivos, totalmente fora da norma. Isso vai fazer com que você tenha erros, né? Então você precisa ser exigente, você precisa buscar o melhor de você, você precisa levar o melhor de você nesse documento, nesse currículo, tá? Se você é exigente, pelo menos nesse momento, você vai conseguir extrair boas informações, você vai conseguir aí aquilo que eles estão buscando. Eles estão buscando alguém, estão buscando algum profissional que tenha o perfil, e você vai ter esse perfil sim, sendo exigente. 9. O nono aqui, a nona dica seria utilize o essencial. Por que você vai trabalhar no seu currículo elementos que estão totalmente fora, né, da realidade daquela vaga? Então você precisa ser aí uma pessoa voltada, que está despertada para aquela vaga. Você precisa trabalhar sempre as suas características e elas já são vistas no seu currículo. Como você escreve, como você digita esse currículo, como você trabalhou esse currículo, é muito importante. Então, isso é fundamental, na verdade, né? Se você não consegue trabalhar elementos essenciais no seu currículo, você não vai conseguir. Os elementos essenciais eu estou sempre trazendo nos vídeos, né? É você trabalhar as suas experiências profissionais, é você trabalhar os seus últimos cursos, né? É você trabalhar no seu currículo aquilo que tem a ver com você e com a sua vaga, tá? 10. E o último, ó, a 10ª e última dica seja localizável. Se você vai colocar informações importantes no seu currículo, como que você não vai deixar o seu telefone? Como que você, de repente, pode trabalhar também o QR Code, tá? Eu gostaria de falar isso num próximo vídeo. Tem currículos hoje que trabalham o QR Code, trabalham informações que já são mais modernas. Tudo aquilo que é voltado para uma localização sua, tá? Então você precisa ter o endereço correto, tá? O endereço que esteja próximo à vaga, tá? Você precisa trabalhar informações de localização sua que estejam próximos. É só você botar um currículo que esteja lá do outro lado do país, né? A vaga está num local, você vai colocar em outro. Então você precisa, infelizmente, precisamos morar próximo ao trabalho. Claro, não precisa ser tão próximo, mas é algo que dê para você chegar pelo menos no horário, tá? Então seja, por favor, localizável, tá? Coloque informações de endereço que sejam informações que vão aí fazer com que o RH, a empresa, chame você. Porque se a empresa ela consegue saber que você mora próximo àquele trabalho, àquela tarefa, fica muito melhor. E aí você consegue despertar a atenção deles para você. Valeu? É só isso. Muito obrigado pela sua atenção e deixa lá o seu like se você gostou do vídeo de hoje sobre essas dicas de elaboração de um bom currículo, tá bom? Valeu, fui!